Logic. Realização Conectados e FUNSAI. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Francal Feiras, MGE Broadcast, CC Telecom, Pré-Sexto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Muito obrigado a todos vocês. Já estamos em rede com a Rádio Nova Web aqui de Santo André e também com a Rádio Positiva lá da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Obrigado a você que nos ouve através dessas emissoras. Quer participar aqui com a gente, mandar suas mensagens? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. DDD 11 aqui de Sampa, 2061-6257. Repetindo aí, 2061-6257. Participe! Hoje é o último programa da série de 4 entrevistas do mês de aniversário de 3 anos, que você, ao participar, mandar suas mensagens, vai concorrer aqui a uma caneca que o ganhador será, comunicaremos aqui no próximo sábado. Estamos nas redes sociais, facebook.com/Rádio Web Conectados. Perdeu alguma entrevista? Quer conhecer mais sobre os nossos programas? Você acessa www.paiaianaconectados.com.br e lá você acompanha tudo. Para completar a nossa série de grandes entrevistas de 3 anos do programa, nós vamos falar hoje de quê? Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Está valente! Mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom! Sim, vamos falar de futebol e nada mais agradável e pertinente do que trazer alguém aqui que é especialista no assunto, né? Ele é editor, chefe de esportes da uma das maiores rádios do país, a Band News FM. Eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios Fábio França. Tudo bem, Fábio? E aí, Carlos, tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Demorou pra me chamar de novo, hein, rapaz? Eu vou abusar, hein? Ó. Tô brincando. Obrigado aí pelo convite. Abusar, viu? Fábio, obrigado mesmo pela presença aí. Valeu, Carlos. Série, nesse mês de aniversário aí, com grandes personalidades aqui. Parabéns, né, pro programa. 3 anos.
bebê ainda, Fábio. É verdade, né? Mas saiu das fraldas já. Exatamente, entendeu? Fábio, hoje, claro, vamos falar de futebol aí, e eu gostaria de começar até falando contigo sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa América, que a gente será agora em junho. Gostou da convocação? Eu gostei, acho que o Tite não tinha muito pra onde correr, né? Claro que existem alguns nomes aí que são discutíveis, polêmicos, é impossível agradar a todos, né? Nem na época de praticamente unanimidade do Tite, ali antes da Copa do Mundo, ele conseguiu agradar todo mundo, né? Sim. Eu costumava brincar durante a Copa, estive lá na Rússia. Na Rússia, sim. E aí, não lembro, acho que antes ou ainda durante a primeira fase, um jornalista alemão pediu para falar comigo e tal, queria entrevistar alguns jornalistas brasileiros. Eu participei, né, dei uma entrevista para ele e brinquei, falei, olha, se o Tite se candidatar hoje a presidente do Brasil, ele ganha. Ele será eleito. Tava no auge. E nem naquela época, obviamente, a convocação foi 100%, né? Sempre desagrada um ao outro. Nessa, rapaz, eu tenho algumas... objeções, talvez. Eu vou devolver uma pergunta que você fez no seu Twitter. Coutinho merecia? Não, então. Ele é o meu primeiro, rapaz. Porque, assim, a convocação do Coutinho pelo Tite deixa claro que essa história de seleção é momento pro Tite não serve, né? Até na entrevista coletiva, pós-convocação, o Tite disse: qual Coutinho a gente quer? O Coutinho do Barcelona ou o Coutinho da seleção brasileira? Ora, eu estou vendo o Coutinho do Barcelona. Sim, faz muito tempo que eu não vejo o Coutinho da seleção brasileira. Exatamente. Hoje o Coutinho que eu tenho na minha cabeça é o Coutinho do Barcelona, que não vem jogando nada, vem sendo contestado e possivelmente vai ser negociado agora nessa próxima janela. Tá se fechando um pouco o espaço dele, não tá no Barça? Tá. No Barcelona eu acho que já foi. No Barcelona eu acho que já se fechou. Se o Barcelona não conseguir negociá-lo, ele certamente vai perder a condição de titular na próxima temporada. Já vem perdendo aos poucos, será, né? Desvalorizado também. Sem dúvida. Então o Barcelona tá louco pra negociar o Coutinho pra conseguir recuperar o dinheiro investido, né? Contratou a peso de ouro o Coutinho do Liverpool e com a camisa do Barcelona ele não conseguiu reeditar os bons momentos do Liverpool. Então o Felipe Coutinho pra mim era a carta fora do baralho, não vem jogando absolutamente nada. O Tite convocou pra dar aquela moral, talvez pensando no futuro. É um jogador em que eu confio, é um jogador do qual eu vou precisar daqui a um tempo. Então foi só por isso. Talvez o Coutinho seja a minha principal objeção. Deixa eu te colocar um outro jogador aqui, quero te ouvir sobre o Fernandinho. Fernandinho, eu acho que ele saiu um pouco rotulado da Copa, e aí eu acho um erro quando se rotula alguém por causa de uma bola que bateu no ombro dele, que ele não tem culpa nenhuma naquele lance ali, e o pessoal achou que deveriam não levá-lo. O Fernandinho, ele joga muita bola, não joga? Joga, o Guardiola ama o Fernandinho, né? Sim. O Fernandinho é titular absoluto do Manchester City. Peça-chave ali no City, né? Peça-chave no meio-campo do City. O Guardiola adora o Fernandinho, ama o Fernandinho, jogador que dá sustentação ao meio-campo do City. Jogador de 34 anos, em quem parece que o Tite confia demais. Realmente, naquela partida contra a Bélgica, na eliminação, ele foi muito mal. Sim. Mas outros jogadores também foram mal. Inclusive o Tite. O Tite foi muito, muito mal antes daquela partida e durante aquela partida contra a Bélgica, né? Demorou demais, armou o time mal e demorou demais para reagir quando percebeu que a Bélgica encurralava o Brasil como queria, né? Sim. Fez o que quis com o Brasil no primeiro tempo. O Tite demorou a reagir, né? Montou o time mal, colocou o time em campo, um time controverso ali já desde o início, com a volta do Marcelo e tal, sendo que o Felipe Luiz tinha ajeitado a posição. O Brasil não teve o Casemiro naquele jogo por suspensão, e aí o Fernandinho entrou no meio e ele entrou no balaio. Foi mal também. Depois da Copa, ele pediu para se afastar um pouquinho da seleção brasileira, não foi mais convocado e agora retorna. Eu acho o Fernandinho um grande jogador. Não sei se é o momento de convocar um cara de 34 anos já para dar sequência num trabalho. Mas enfim, a impressão que eu tenho é: o Tite quer dar sustentação à seleção ali atrás, convocando jogadores mais experientes e começar a mexer no time
da frente para trás, né? Do ataque para a defesa. Então, ó, tendo sustentação aqui com os caras experientes, Fernandinho, Casimiro, Miranda, Thiago Silva, né? Felipe Luiz e tal, uns caras mais experientes, eu posso começar a mexer lá na frente até essa modificação toda chegar no setor defensivo. Acho que é isso. Pediram muito o Fabinho, né? O Fabinho é um grande jogador, né? O Fabinho é um grande jogador e se acertou ali Parou o Messi no meio de campo. Parou o Messi, foi muito, muito bem, tá jogando bem demais no Liverpool. Na seleção brasileira teve poucas oportunidades como volante, né? Sim. O Tite, das vezes em que o convocou, e lá atrás ainda com o Mano Menezes e tal, foi convocado para jogar na lateral direita. E parece que ele se firmou de vez como volante, precisa de uma chance como volante. Esse é Fábio França, ó. Fala com propriedade sobre futebol, né? E, ó, daqui a pouco ele vai dizer se ele fosse o técnico da seleção, se ele levaria o Neymar ou não. Tá. Essa é a pergunta que não quer calar. Obrigado a vocês que estão aqui na nossa live. Michele Boys, direto de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Magna Souza, Edjano Cardoso, Denise Lobo, Alexandre Nunes do Simbora, Clemilton Santos, grande abraço. Ana Júlia Matos, João Madri, da Rádio Positiva lá de Roca Salles, muito obrigado. O Alexandre Nunes diz o seguinte aqui: bom dia, Silvio e Fábio França. Lembro que na outra vez que o Fábio foi no programa, ele disse que o Palmeiras não tinha chance de ganhar o campeonato. Não lembro disso, hein, Fábio? Que ano que foi, você lembra, Carlos? Que você teve aqui? É. O ano passado. No ano passado eu vim? Ano passado? Mesmo, ano retrasado, não foi 2017, não? né? Foi 2017, Vamos O Palmeiras não ganhou em 2017. Ele disse que não tinha chance de ganhar o campeonato. Então, aqui vai um pedido. Fala isso novamente. Rapidinho, só para esse ouvinte. Favoritos ao título do Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras. São os principais. Aí depois vem Flamengo, São Paulo, Corinthians. Ô, Alexandre, mas o Fábio tá dizendo aqui que ele tava falando que ele me falou em off aqui que o Palmeiras não tinha chance de ganhar o Mundial, viu? Obrigado, Alexandre, por sua mensagem. Ana Júlia Matos aqui, muito obrigado. Neide Matos, Vanilma Moreira, Joel do Silva, Cleito Gamarra, muito obrigado, grande abraço. Quem tá aqui, meu amigo Zé Furão, também tá por aqui, Souza Cruz, direto de Sátiros Dia, na Bahia. Pessoal, a gente vai agora pro nosso primeiro quadro cultural e na volta o Fábio disse se ele levaria Neymar ou não. E aí, o que é que você acha? Você que tá aí na nossa live, levaria Neymar depois daquela confusãozinha ali? Não sei se eu levaria, mas quem vai falar isso é o Fábio. Vem aí 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Rui Barbosa, um baiano que passou muito tempo no Rio de Janeiro. Foi senador, foi deputado, foi ministro da Justiça, da Economia, candidato 2 vezes a presidente da República. Perdeu as 2 vezes. Era admirado por todos. Foi o Águia de Haia. Esse rapaz, à época, defendeu todas as cores e grandezas do Brasil, lá na Holanda, lá em Haia. Haia, a Holanda, ficou diferente depois da presença de Rui Barbosa lá. Rui Barbosa, um símbolo nacional, sem a menor dúvida. E pensar que de lá para cá tivemos péssimos presidentes da República, principalmente aqueles primeiros, né, de 1889 até 1930. Esse primeiro chamado período da República Velha, né? Foi o período em que o Rui Barbosa atuou fortemente na vida brasileira, na vida nacional, né? Não ganhou eleição para presidente, mas nos legou uma obra respeitável que vale a pena ser avaliada, relida e aprendida com ele. É preciso aprender com Rui Barbosa. Aprendemos muito com Rui Barbosa. Viva Rui Barbosa. Fala galera, aqui é o Norte, vocalista do PET. Estou aqui para dar os parabéns para o meu amigo Carlos Silvio, da Paiaiá na Conectados, pelos 3 anos que ele está completando aí com vocês. Continue sensacional e grande com você, meu irmão. Parabéns mais uma vez. Obrigado por toda a força que você dá pra gente e pro mundo todo. Programa Paiaiá. Você ouviu aí Assis Ângelo com 1 minuto de prosa e depois o vocalista da banda PED, Fábio Nog. Obrigado pela sua mensagem. Fábio, é o seguinte. Você acha que Tite deveria ter convocado um jogador do Palmeiras? Daqui a pouco ele vai responder sobre o Neymar, tá? Então, o atual Carlos, campeão brasileiro. Talvez sim, mas eu não sinto falta. Tem muito palmeirense aí que vai começar a xingar. E o Dudu merecia uma chance e tal. Não sei, pode ser que merecesse mesmo, mas assim, pra mim não é
não seria fundamental a convocação do Dudu, por exemplo, para a seleção brasileira. O Palmeiras tem um grande time, né? É o time mais homogêneo do futebol brasileiro, porque tem ali, 20 jogadores do mesmo nível, né? Eu acho que o grande trunfo do Palmeiras é esse. Não é ter grandes craques. Não tem um diferencial. Não tem um craque absoluto, embora o Dudu esteja jogando, sim, muita bola e tal. Mas não tem um craque absoluto, jogador fora de série, fora do normal. Não, o Palmeiras tem jogadores bons em todas as posições e jogadores bons na reserva. Então, esse é o trunfo do Palmeiras. Você acha que no futebol brasileiro falta, por exemplo, aquele armador, um Alex, por exemplo, da vida? Falta um jogador com essa característica? Eu acho que falta um jogador com essa característica no futebol mundial, porque o futebol mudou. Qual time tem esse Armandinho hoje, né? Esse estilo de jogador que é, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Talvez seja o último aí, né? O último dos moicanos. Só tem o Ganso com essa característica. O futebol mudou, né? É muito jogo de transição rápida da defesa pro ataque. Exige muita velocidade e força física, né? Vez ou outra você precisa desse cara para colocar um pouco a bola no chão e tal. Você tá ganhando ali de 2-0, que dá mais tranquilidade ao time, mais cadência ao jogo. Aí você tem esse cara. Mas eu acho que a evolução do futebol não permite muito o desenvolvimento desse tipo de jogador desde a base. Não que eu não goste, eu adoro, né? Pra mim o jogo, se fosse mais cadenciado, um pouquinho mais lento do que é hoje, ficaria mais bonito, mas não é assim. Eu ainda acho que falta, sim, e sinto essa necessidade de assistir, por exemplo, um jogo de futebol que tem aquele cara que consiga dar aquele passe num espaço que ninguém pouco. Pra mim seria ótimo se houvesse. Eu acho que o futebol com esses caras era mais bonito. Só que o jogo mudou. A tática mudou, né? A ideia de jogo mudou, a velocidade, o dinamismo. Eu acho que existem hoje jogadores com outras características, talvez com a mesma técnica, a mesma habilidade, mas um pouco mais velozes, com outras características, se não essa de colocar a bola no chão, procurar um espaço, dar lançamento, fazer 1-2. Para mim, infelizmente, o futebol mudou muito. Acho que plasticamente era mais bonito quando a gente tinha esses caras no meio. Agora é o seguinte, Fábio França acaba de assumir a seleção brasileira. Nossa, e a grana? Também tá nessa ou não? A gente negocia depois. Tá. Você agora é o técnico da seleção brasileira, entendeu? Ponto final, isso não se discute. Copa América se aproximando. Você levaria Neymar? É muito difícil, né, cara? É muito difícil. Ele praticou um ato de indisciplina, pra mim, absolutamente imperdoável. E desnecessário. É muito fácil falar de longe, é muito difícil executar estando ali na pele do Tite. Falando do Fábio, ainda não assumi a seleção brasileira. Talvez não levasse. Talvez não levasse. Talvez deixasse de fora. Muito provavelmente deixasse de fora. Fábio, técnico da seleção brasileira, provavelmente levasse, tiraria a faixa de capitão e daria um gelo nele. Na verdade, eu acho que ele nunca teve perfil para ser capitão. Jamais. O Neymar não é líder dentro de campo, nunca foi. Não tem essa, não é o jogador. Não, imagina. Talvez seja um líder técnico e olhe lá, né? Talvez seja um líder técnico. Sabe aquele cara que não precisa da abraçadeira, mas pelo que ele faz dentro de campo já tem o respeito de todo mundo? Neymar talvez tenha o respeito dos companheiros, mas não tem respeito nenhum do adversário. Essa situação aí do Tite levar ou não o Neymar me lembra um pouco, Fábio, Copa de 98, final, que o Ronaldo teve aquela convulsão lá e ele chegou no vestiário, Zagallo perguntou, tá pronto? Ele sim. Quero jogar. Depois criticaram o Zagallo. Difícil, cara. Imagina o Zagallo deixar ele de fora, o Brasil perde, e aí o Ronaldo fala depois, eu pedi pra jogar, eu tava bem, ele não me colocou porque não quis. E aí? Fará o quê? Né? É muito difícil. A situação do Zagallo ali era muito complicada. Agora que é fácil dizer, né? Perdeu por 3-0, devia ter jogado o Edmundo. Depois que eu acho que a melhor profissão do mundo é você comentar pós-jogo. Eu também acho. Você comentar pós-jogo. Eu acho que dessa convocação... O Lucas Paquetá, você acha que merecia? Acho que sim. Cresceu muito, tomou conta ali do meio de campo do Milan. Claro que comete alguns erros, até por causa da idade, jogador muito jovem. Pra mim o que pegou mesmo foi o Felipe Coutinho, cara. No mais, uma peça ou outra, mesmo o Fernandinho, né? Talvez merecesse, fez um grande campeonato pelo City, uma grande temporada pelo City. Não vejo com muita estranheza essa convocação, não, a não ser o fato de Coutinho ter sido convocado.
Você concorda comigo hoje que no futebol brasileiro hoje não há um jogador que ao ficar de fora vai ser tão... Tá tudo meio que nivelado ali, não, Fábio? Concordo. Melhor jogador do Brasil quem é? Neymar. Se ficasse de fora, até por causa da indisciplina ali, dando um soco na cara do torcedor, se ficasse de fora, ninguém ia achar ruim, não. Ninguém. Tenho certeza. Sim, eu concordo contigo nesse ponto aí. O Richarlison merecia? Sim, fez um grande campeonato. Cresceu muito na Inglaterra. Ele nos jogos? Caiu um pouquinho no final da temporada, mas pelo que ele fez no conjunto da obra, acho que merecia sim. Sabe que assistindo... David Neres merecia. Isso, assistindo os jogos do Everton, quando ele tá em campo, parece que ele encarna ali um personagem, se dedica ali. É o jogador raçudo. Muito bom jogador. Acho que é um jogador que tem futuro na seleção. Não é esse cara que bate e volta, sabe? Acho que ele tem um longo futuro aí, uma longa trajetória na seleção. O Edu Gaspar vai sair, né? Tá indo aí pra Inglaterra. Provavelmente saia, né? O Silvinho já saiu, vai pro Lyon, e o Edu Gaspar provavelmente saia. Muito se fala na possibilidade de o Juninho Paulista assumir essa coordenação da seleção, né? O Juninho que administra o futebol do Ituano, né? Sim. Hoje. Inclusive ele tava agora na CBF, lá no Rio. Ele, o próprio Muricy, né? Então muito se fala a respeito disso. É um cara que já tem experiência na gestão de futebol, né? Levou o Ituano a título paulista, né? Faz uma boa gestão à frente do Ituano, então acho que seria um nome bacana aí pra substituir o Edu. O Leonardo cairia bem ali? Acho que sim também, né? O Leonardo deve sair do Milan agora, né? Parece que as coisas não estão muito boas pro Leonardo no Milan. Eles querem um cara que descubra novos talentos, aquele velho bom e barato, sabe? De futebol italiano caiu demais. Não tem dinheiro, né? Não tem. O dinheiro acabou. Nos anos 80 era vitrine de futebol, né? Sim, claro. O jogador brasileiro saía daqui pra ir pra Itália. Jogos. Exatamente. Hoje o futebol italiano talvez seja ali a quarta força da Europa, se a gente contar com boa vontade. Acho que primeiro talvez o inglês. Sem dúvida. Premier League hoje é o maior campeonato de futebol do mundo. Eu tava comentando, Fábio, outro dia o seguinte: mesmo assistindo um jogo do campeonato inglês de times mais medianos, são jogos bons. Muito bons, entendeu? Muito bons. Time brasileiro, é que é muito difícil você falar isso porque tem questão de distância para viagens e tal, sim, estilo de treinamento. Jogar aqui no Brasil é muito difícil. Mas vamos imaginar um hipotético campeonato em que alguns times brasileiros se encaixassem ali na Premier League. Teriam muitas dificuldades, os principais daqui teriam dificuldades para se classificar para a Liga Europa lá. Kaká falou isso na Sport TV, naquele programa Grande Círculo, dizendo que se o Palmeiras, por exemplo, Palmeiras tinha sido campeão brasileiro, se o Palmeiras disputasse o campeonato inglês, ficaria meio de tabela. Possivelmente. E o Tottenham aqui ganharia com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Sem dúvida. Não, o Tottenham é um grande diferença. É muito grande a diferença. Perdoem-me os palmeirenses. É muito grande a diferença. Perdoem-me os flamenguistas, que são os dois principais times do Brasil, os dois melhores times do Brasil disparado. Mas lá fora não tem jeito. Mas também dane-se, né? Eles jogam aqui. Tem que pensar em relação aos times daqui. A gente tá aqui, né, num devaneio. Exatamente. Programa Paiaiana Conectado, recebendo hoje aqui Fábio França, da Rádio Band News FM São Paulo, que completou 14 anos a Rádio Band News FM. Amanhã tem a festa na Paulista. Vai lá, hein? Vou aparecer lá amanhã. Vou passar por lá também depois do almoço, porque tem corrida de manhã, né? Eu faço transmissão da Fórmula 1. E Grande Prêmio de Mônaco. E aí logo depois do almoço, lá pra uma da tarde, eu tô por lá. Na Band News, 8 anos. 8 anos? Desde 2011. A Band, depois da tragédia com o Boechat. Sim, né, claro. Estamos nos reerguendo, claro. Exatamente aí. Mas indo muito bem, tem grandes profissionais ali. Com certeza. Rádio Band News FM 96.9 em São Paulo. A gente vai ouvir uma musiquinha aqui. Tentei adivinhar uma música para ver se o Fábio gosta ou não. Na volta, ele vai dizer qual será o resultado do jogo amanhã entre São Paulo e Corinthians. Entendeu? Ele não erra. Ele acerta mais do que Milton Neves naqueles palpites não dele. É difícil, hein? Também não é difícil, né? Acertar mais que Milton Neves, né? Aqui com a gente, Melry Ferreira, Eveline Cavarazzi, Alessandra Marinho, Márcio Nunes, obrigado, grande abraço, Ronivaldo, Eliane Santos, Ediorabelo Rabelo, Luciana Silva, grande abraço a todos vocês. Pessoal, vamos ouvir musiquinha, tomar água, a gente volta já. Segura aí que é rápido. Paiaiana Conectados.
aqui para deixar um grande abraço ao meu amigo Carlos Silvio pelo programa Paiaiá na Conectados, que completa 3 anos. Então, felicidades aí, que venham mais 200 anos. Você é um baita cara legal, programa sensacional. Obrigado aí pelo apoio ao Rock Nacional. Então, um grande abraço, Carlos, e parabéns aí pelos 3 anos aí do programa Paiaiá. Programa Paiaiá na Conectados. Você ouviu aí, por último, a mensagem do Marcos Klein, guitarrista da banda Ultraje a Rigor. Obrigado, Klein, pela tua mensagem. Antes, eu acertei na música, Fábio. Oh, você acertou. Supersonic, né? Olha, eu acerto mais nas músicas aqui do que nos palpites bem demais, de futebol. Rapaz. Música do Oasis, do Definitely Maybe, disco de 1994. Você é uma enciclopédia? Não sei. Eu gosto de algumas coisas. Qualquer dia eu vou te chamar aqui pra gente falar só de música. Vamos falar também. Entendeu? Só de rock and roll, entendeu? Eu tive uma banda por 10 anos. E depois eu tive que parar porque os horários já não batiam mais, né? A gente começa a trabalhar com esporte um pouco mais... com mais frequência, e aí não dá mais pra tocar fim de semana, sábado, domingo, então... E você tá fazendo, tá no YouTube com o canal lá Futebol e Rock and Roll, divulga aí. Isso, Smells Like Futebol, claro que uma brincadeira, uma referência ao Nirvana, Smells Like Teen Spirit, né? Então, Smells Like Futebol, S-M-E-L-S, like, L-I-K-E, futebol, no YouTube, então tá fácil de achar lá, muito legal. Eu recomendo, pode se inscrever lá, que é muito legal. É bacana, você gostou? Gostei, mas muito pode bom, criticar, deixa os comentários lá embaixo, rapaz, tá? Eu só vou criticar se você errar o palpite do jogo amanhã, São Paulo e Corinthians. Ih, rapaz. Entendeu? Então, daqui a pouco você vai ter que... Vou pensar, hein? Vai ter que falar certo, viu? Vê se não erra, vamos dar um palpite legal aí pra gente sair, né, dessa fila, né? Por falar em música, vem aí o jornalista Sérgio Martins com o quadro Todas as Notas. Hoje ele fala de Zé Rodrigues. Fala, mestre. Programa Paiaiá na Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Olá, amigos do Paiaiá Conectados. Bem que eu gostaria de falar de Rebujo, o terceiro disco da cantora paraense Dona Onete, que chegou ontem em todas as plataformas de streaming. Mas essa semana eu acabei me lembrando que fazem 10 anos da morte de Zé Rodrigues. Zé Rodrigues foi uma pessoa querida, com quem eu tive alguns contatos breves, mas muito intensos, e eu acho um dos compositores mais incríveis que a gente já teve na música brasileira. Caso você não conheça, ele foi de Som Imaginário, que era uma versão instrumental e mais pesada do Clube da Esquina. Depois fez parte do trio Sá Rodrigues Guarabira, onde eles criaram algo como rock rural, que era uma mistura do rock and roll com a música sertaneja, a música do interior do país. Procura escutar Hoje é Dia de Rock, ou Mestre Jonas, que é uma canção que marcou muito a minha infância. E depois seguiu numa carreira de sucesso, sendo um compositor mais pop. Nessa fase você tem Soy Latino-Americano, Hora Extra, vale muito a pena conhecer. O Zé também fez parte do Joelho de Porco, e depois de uma desilusão que ele teve com os mecanismos do mundo da música, ele se voltou para o mercado de jingles. O que eu mais gostava do Zé, além da extrema musicalidade, era o grande senso de humor dele. O Zé sempre foi um cara que defendeu o novo na música brasileira. Ele odiava, por exemplo, esses discos de regravações. Sempre quando tinha uma cantora que fazia disco para o Baden Powell ou para Vinícius de Moraes, ele falava: esse é o melhor disco lançado nos anos 60. E quando eu entrevistei ele, perguntei se ele ainda ia a shows, ele me falou de uma maneira muito bonita. Ele falou: eu vou a shows com o mesmo interesse de um mágico aposentado que vai ver um show do outro mágico. A mágica, eu já sei como é que funciona, eu só quero saber se o truque está bem feito. É por essas e outras que o Zé é uma das pessoas que vão ficar para sempre no meu coração. Muito obrigado e até a próxima coluna. Programa Paiaiá.
Programa Paiana Conectados, esse foi Sérgio Martins aí falando de Zé Rodrigues. Muito obrigado a você que está com a gente através do site da radioconectados.com.br, você também que está ouvindo através da Rádio Nova Web aqui em Santo André e também através da Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles. Mande suas mensagens aqui para o Fábio França da Rádio Band News FM. Aqui quem está aqui com a gente, Selma Oliveira, Braulio Biscardi, Vilma Avon, obrigado aqui. Leandro Rangel, muito obrigado. Vini, o Arnaldo Soares, Paiaiá, ele que faz parte dos Índios Paiaiá, lá na cidade de Antônio Cardoso, na Bahia. Grande abraço para você, para o Juvenal. Grande abraço. Fábio, tem uma provocação aqui para você, Diga. viu? O Xande, ele disse o seguinte: Carlos Silvio, pergunta para o Fábio Cuba como é trabalhar com o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo, ele é meio maluco, né, cara? Esse negócio de Fábio Cuba é o seguinte, pra quem não sabe, o ex-governador de São Paulo, Márcio França, foi candidato à reeleição, né? E foi pro segundo turno com o João Dória. E o Reinaldo, por vezes, confundia meu nome. Quando eu ainda não fazia parte, não era fixo no programa, né? Não é da coisa lá com o Reinaldo. De vez em quando eu participava e às vezes ele confundia mesmo, me chamava de Márcio França. Mas porque errou. É o Fábio Reinaldo. Muito bem. E aí o Dória, em um dos debates, tentando associar o Márcio França ao socialismo, ao comunismo, disse que ele deveria se chamar Márcio Cuba e não Márcio França. O Reinaldo, com essa associação maluca, começou a me chamar de Fábio Cuba. Mas é muito legal trabalhar com o Reinaldo, porque assim, embora no ar ele seja muito incisivo, né? Sim. Um cara super inteligente, um cara super dedicado. O Reinaldo é obcecado pela correção, né? Sim, ele é um cara que lê muito, é incrível. Fora do ar, ele é absolutamente fácil de lidar, né? Um cara muito bacana. E ele tem um conhecimento muito grande na área jurídica também. Incrível, incrível. Ele conhece muito mesmo. Eu aprendo bastante. Não concordo com absolutamente tudo. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. E ele sabe disso, né? Mas eu aprendo bastante, não há dúvida quanto a isso. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vamos. Tá te empolgando o campeonato? Tá gostando, Fábio? Eu gosto, né? Eu gosto do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for comparar com os outros, é claro que fica devendo, principalmente na qualidade, no nível técnico, né? Não dá pra gente comparar com a Premier League, por exemplo, né? Se a gente assistir a um jogo do campeonato inglês na hora do almoço, depois vai assistir a um jogo no Campeonato Brasileiro um pouco mais à tarde e esperar a mesma coisa, você tá quebrado, né? Não vai ser a mesma coisa. Você entra em depressão. É completamente diferente. Vamos analisar aqui na nossa caixinha. Sim. Muito bacana. Gosto do Campeonato Brasileiro, com um time disparadamente favorito em relação aos outros, que é o Palmeiras. Você acha que há esse favoritismo muito, mesmo? Assim? Claro que há. Mas falam também que o Flamengo tá ali. Mas o Flamengo não consegue jogar, né? Mas eu acho que o Palmeiras é um time mais homogêneo que o Flamengo. Disse isso aqui no comecinho do programa, né? O Palmeiras não tem um craque absoluto, mas tem bons jogadores em todas as posições e tem reservas bons para todas as posições. Todas. Elenco. O Palmeiras tem 2 times prontos. O Flamengo ainda não tem isso e os outros times nem se falam. Então o Palmeiras é favorito absoluto. Isso quer dizer que vai ganhar? Não. Não quer dizer que vai ganhar. Claro. Mas tem mais possibilidades que os outros, né? Eu gosto do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, Atlético Mineiro segundo colocado, São Paulo e Santos vem na sequência. São Paulo tá invicto, hein? E o Fábio já falou aqui fora do ar o resultado, viu? Falei, né? Já falou. Então aguardem, daqui a pouco a gente divulga aqui o palpite pro jogo de amanhã. Eu coloquei ele numa enrascada aqui. Olhando aqui a tabela aqui, te surpreende o Grêmio lá? Muito. Embaixo. Surpreende. Penúltimo colocado? Surpreende. Acho que o Grêmio não é time, nem antes do campeonato começar, não era time para lutar pelo título. Eu disse isso em um dos meus programas ali no Smells Like Futebol, de que para mim, nesse ano, o Grêmio começaria a virar o fio, o que é normal, um ciclo muito vencedor com o Renato Gaúcho, em algum momento o fio começa a virar, né? Esse ciclo vai terminando. E para mim, nesse ano, o Internacional estaria um passinho à frente do Grêmio. Eu fui massacrado, mas enfim, ainda acho isso. Me surpreende o Grêmio na posição em que está. Não me surpreende um Grêmio que não tem força para lutar pelo título. Será que já estão falando para Renato Gaúcho que agora ele precisa estudar alguma coisa? Acho que não. Acho o Renato um grande treinador, né? Cada um aprende da maneira que se sente mais confortável. Sim, né? Não dá para negar que o Renato faz um ótimo trabalho à frente do Grêmio já por 3 ou 4 anos. Exatamente, algum tempo. Quando você esteve aqui, nós comentamos sobre a questão do Rogério Ceni até.
até, se não me engano, você comentou que ele não deveria ter assumido o São Paulo naquela época, deveria ter, sei lá, ido para um time aí de menor expressão. Tá no Fortaleza aí, campeão cearense, campeão da Série B, e aí já joga agora pelo empate na final da Copa do Nordeste. Foi um caminho certo do Rogério? Acho que sim. Um caminho certo, um caminho em que o Rogério demonstrou muita coragem, né, para aceitar. Não é fácil pegar um time que vinha da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso. Chegou na Série B com um orçamento muito menor do que aqueles dos times considerados favoritos ao título ou favoritos ao acesso. Mesmo com um orçamento menor, o Rogério fez um excelente trabalho. Teve dificuldades no ano passado, no início, no Campeonato Cearense. Não ganhava do Ceará de jeito nenhum. Sim. E depois foi acertando o time. Acho que o Rogério amadureceu muito, amadureceu bastante. E hoje é um grande treinador. Rápido. Ao não aceitar aí o convite aí do Atlético Mineiro aí, você acha também que ele acertou? Penso só do lado esportivo, tá? Sobre questão financeira eu não falo porque não é meu bolso, claro. Né? Só esportivamente, acho que sim. Acho que ele acertou esportivamente por dar continuidade a esse trabalho que vem fazendo à frente do Fortaleza e não pegar um Atlético turbulento. Agora, mesmo na vice-liderança do campeonato, é um Atlético num momento de turbulência, sem dúvida. Eu não sei se você ouviu a declaração dele, mas ele falando que não aceitou ir pro Atlético porque não teria, o pai dele tá doente. Isso. Ele não teria tanto tempo para se dedicar ao Atlético, para conhecer, e aí perde 2, 3 partidas e vai embora. Exato, é isso. Foi inteligente. Pensando esportivamente, foi inteligente. Eu acho que ele fez certo. Agora, bata o martelo aí, Fábio. São Paulo e Corinthians amanhã. Qual é o placar? Sem ficar em cima do muro? Aqui não tem em cima do muro. Quem fica em cima do muro é Milton Neves, isso. Viu? Entendeu? O Milton Neves faz umas 4 entradas na rádio e cada hora ele fala um palpite diferente. É verdade. Porque uma hora ele vai acertar, né? Não é possível. Exatamente. Ó, eu diria 1-1. Mas já que não é pra ficar em cima do muro... Não é. O São Paulo vai ganhar 2-1 e vai quebrar o tabu. Eu acho que é 2-0 pro São Paulo. É mesmo? Então vamos ver. Eu acho que é 2-0. Nossa, a corintianada vai pegar no nosso pé agora, cara. 2-0 pro Tricolor, não quero saber de com. Aí o negócio de ficar em cima do muro, entendeu? Tem que falar. Meu palpite é 1-1, mas só tô dizendo que o São Paulo vai ganhar porque você falou pra não ficar em cima do muro, tá bom? Não tem aqui em cima do muro. A gente fala com conhecimento, de calma, com propriedade, entendeu? Foram essa semana toda pesquisando, analisando os dados técnicos, entendeu? Pra chegar a essa conclusão. Sem dúvida. Ô Fábio, eu vou soltar aqui mais um quadro. Na volta eu gostaria de falar sobre a Liga dos Campeões. Tá bom. Próximo sábado é a final. Isso. Tottenham e Liverpool. Eu já sei pra quem você vai torcer, entendeu? Já sei. Depois eu acho que você vai torcer pra terra dos Beatles. Então no final depois você me confirma. E agora vem aí o quadro Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Acabamos de ouvir a parte inicial da música, uma verdadeira obra-prima, que se chama As Time Goes By. Uma tradução possível é Como o Tempo Passa, composta em 1931, de autoria de Hermann Hapfeld, e que faz parte de outra obra-prima, o maravilhoso filme Casablanca, de 1942, dirigido por Michael Curtiz e com estrelas como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Vencedor do Oscar em 1943, nas categorias Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro, além de outras indicações para o mesmo evento, o filme Casablanca, completando 75 anos em 2017, se passa na cidade de Casablanca, em Marrocos, norte da África, colônia francesa, durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, além de retratar a Grande Guerra, passava justamente naquela época. A cidade de Casablanca era uma importante rota para fugir dos nazistas. Rick Blaine,
no papel do ator Humphrey Bogart, era dono de uma casa noturna na qual se contrabandeavam vistos e se tramavam todos os tipos de conspiração. Ele se vê no dilema de reconquistar o seu grande amor, Ilsa Land, interpretada por Ingrid Bergman, e fugir com ela, ou ajudar na resistência contra Hitler. Um filme incrível que mistura ação, drama e romance. Inclusive, a música As Time Goes By é cantada no filme e aqui pelo ator Dooley Wilson, no papel de Sam, o braço direito de Rick Blade. Todas as listas dos melhores filmes do mundo incluem Casablanca. Para quem gosta de cinema e de uma ótima história, é fundamental ver esta maravilha. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Bom fim de semana a todos e até a próxima com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiana Conectados. Esse foi o escritor Darlan Zurk, aqui na Rádio Conectados, também em rede aqui com a Rádio Positiva da cidade de Roca Salles e a Rádio Nova Web aqui de Santo André. Acompanhe a programação da Rádio Conectados 24 horas por dia em www.radioconectados.com.br. Obrigado, Gilmário Ramos, João Camilo Cunha, André Luiz, Leandro. Grande abraço a todos vocês. Hoje aqui recebendo orgulhosamente o mestre aqui, Fábio França, um conhecedor de futebol. Cara, também o cara é São Paulino, tem que conhecer de futebol mesmo. Tem que conhecer, né, Fábio? Não é qualquer um assim que acha que deve falar de futebol. Fábio, dia 1º acontece aí a final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Tottenham. Em Madrid. Te surpreendeu, cara, esses dois? Eu acho que sim, principalmente o Tottenham. Eu não esperava lá atrás da competição que o Tottenham conseguisse chegar à final, não. Teve uma primeira fase muito difícil, muito dura. Começou capengando, se arrastando, quase que não se classifica para as oitavas de final, e depois o time engrenou, né? O time engrenou e teve aquela classificação absolutamente incrível. Aliás, duas classificações absolutamente incríveis. Contra o City e depois contra o Ajax, principalmente, né? Mas acho que contra o Barcelona, acho que foi mais ali. No Liverpool? É porque assim, contra o jogo do Liverpool contra o Barcelona estava praticamente perdido, né? Era um 3-0 lá em Barcelona. E aí o Liverpool conseguiu um 4-0 absolutamente inesperado. Conseguiram anular o Messi. Exatamente. Jogo, que é uma coisa difícil, assim, entendeu? Então, foi um jogo inesperado já desde o início. E aí, claro, a construção do placar transformou aquilo numa epopeia. Agora, na outra semifinal, aquele gol no último minuto do Lucas, numa virada no segundo tempo, enfim. No jogo ali foi mais emocionante. Sim. Foram duas classificações incríveis, né? No jogo no Camp Nou, por exemplo, tava 3-0 já pro Barcelona. Messi faz aquela jogada, Dembélé, né, perde o gol. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas eu acho que houve ali um certo preciosismo. Acho que sim. Tanto que depois do lance, os jogadores estão despreocupados. Já tá 3-0 mesmo, tá encaminhado. Olha a diferença do gol aí, hein? Exatamente. Você vai torcer pra quem? Eu vou torcer pro Liverpool, mas é porque o Liverpool já vem buscando esse tipo de título, ou já vem merecendo um título de grande expressão há algum tempo, mais do que o Tottenham. Né? Acho que o Tottenham está num processo de construção de um grande time ainda, muito bem dirigido pelo Pochettino, mas eu acho que o Liverpool e o Klopp já chegaram nesse nível.
Então, pra mim, hoje merecem mais. Mas é um jogo só, né? Acho que o Liverpool tem mais time. Acho que o Liverpool joga mais bonito, tem mais alternativas. Acho que é favorito ao confronto também. E pra mim merece mais nesse momento. O Salah, depois daquela... O Salah teve aquela grande fase antes da Copa do Mundo. Sim. Depois eu acho que ele deu uma caída, eu acho que aquela contusão dele antes da Copa, que praticamente o tirou da Copa, ele jogou ali pelo Egito, mas... Foi uma pena ali, né? Jogou 40% do que poderia, né? Fisicamente também estava ali meia bomba. Então acho que aquilo meio que deu uma balada e nessa temporada ele não conseguiu ainda desenvolver o mesmo futebol. Mas é um grandíssimo jogador, né? O Firmino no seu time seria titular absoluto? Da seleção? Não, ali do Liverpool. Do Liverpool e da seleção. Também, gente? Sim. Já na Copa do Mundo, eu pedia pelo Firmino como titular, no lugar do Gabriel Jesus. Hoje não tenho dúvida quanto a isso. Eu sempre achei o Gabriel Jesus até um pouco mais técnico. Ele é mesmo. Eu acho que é também. Mas não sei, o Firmino é mais fazedor de gols, né? Embora tenha mudado de posição. O Firmino, quando surgiu aqui no futebol, no Figueirense, né? Ele é um camisa 10, Roberto Firmino e tal, vinha de trás, foi pro Hoffenheim ainda como armador. E aí começou a fazer muito gol, foi andando pra frente no campo, né? Foi andando pra frente até chegar lá de centroavante. Você acha que o centroavante ele não precisa ser tão técnico? Eu acho que não. Eu acho que não precisa. Precisa mais do que já precisou, né? Antigamente a gente tinha centroavantes caneludos que faziam sucesso. Sim. Porque colocavam a bola pra dentro. Né? Num jogo mais estático, né? Num jogo mais parado. E Jardel era um cara caneludo. Caneludaço. Hoje, esse cara já não joga mais. Pelo menos em alto nível, em grandes times. Mas não há necessidade de o centroavante ser um cara absolutamente técnico, né? Aquele cara que faz perfeitamente a tabela, 1-2 e driblar não precisa, né? Você entraria numa dividida aí entre melhor de todos os tempos aí, Messi, Pelé... Claro que assim, a gente não viu o Pelé jogar, entendeu? Pelo menos eu, acho que eu sou um pouco mais velho que você, eu tô com 41. Eu não vi Pelé jogar. Pra mim o Messi é gênio. Muito, não há dúvida. O Messi é incrível. O Messi é genial, né? Um negócio absurdo, né? É absurdo. É absurdo assim, porque em 2005, 2006, o Ronaldinho Gaúcho jogou em muito alto nível com a camisa do Barcelona, né? Fazendo coisas que hoje o Messi faz. Sim. Só que foram 2 anos. O Messi faz isso já desde 2009, né, cara? Antes disso, 2007. Quando o Kaká foi eleito melhor do mundo em 2007. Aí no ano seguinte já começou a era Cristiano Ronaldo e Messi. Então já são 12 anos aí que o Messi joga em alto nível todos os anos, né? Então ele é genial por 12 anos. Quem fez isso além de Pelé? E ele, por não ser, por exemplo, um centroavante nato, um jogador de área, a quantidade de gols... monstruosa, a quantidade monstruosa. O espanhol ele fez 34, eu não sei se fez algum ontem. Eu não vi o jogo ontem, cara. Eu sei que o Barça ganhou. Não vi. Mas era só pra cumprir tabela, que é campeão. Mas ele, 34 não, é demais. gols. O Messi é espetacular. E fazer o que ele faz durante tanto tempo, durante toda a carreira ele foi genial. Que outro jogador, além de Pelé, foi genial durante toda a carreira? Maradona não foi. Pra mim, o Messi já tá muito acima do Maradona. Sim. Né? Maradona jogou espetacularmente há alguns anos. Em outros tantos sumiu. Até por outras questões, né? Questão de doping, enfim, vício. Isso atrapalhou demais a carreira dele. O Messi foi espetacular todos os anos, a carreira inteira. Só Pelé conseguiu isso. Eu vi Pelé por VT, por vídeos e tal. E tem uma opinião até um pouco controversa e polêmica sobre isso. Pra mim, Pelé é a mistura perfeita de Cristiano Ronaldo e Messi. Sério? Então só por isso já dá pra perceber que eu acho o Pelé incontestável. Embora ache Messi espetacular. Sim. O Pelé tinha a genialidade do Messi, a habilidade do Messi, a técnica do Messi e a força do Cristiano Ronaldo, a obstinação do Cristiano Ronaldo, o arranque do Cristiano Ronaldo. Pra mim é a mistura dos dois. Agora muito se fala também, Fábio, na questão da facilidade que o jogador tinha na época. Então. Porque, por exemplo, o jogador não tinha tanta preparação física. Não. Como então, hoje. Hoje o jogador corre mais, entendeu? Do que antigamente. Os zagueiros hoje são mais bem preparados, mas os atacantes também, né?
Eu acho que vai ser uma eterna polêmica. Então, o Pelé jogou naquela época em que não havia tanto preparo físico assim, nem pra ele. Você sabe o que eu acho, Fábio? Os campos eram horrorosos. Eu acho muito difícil colocar, por exemplo, um jogador melhor. Eu tenho essa opinião um pouco contrária a muita gente. Eu, por exemplo, não escolheria um jogador como o melhor de todos os tempos enquanto houvesse futebol. Sempre pode surgir alguém, né? Sempre pode surgir alguém. Nós não tínhamos Messi. Surgiu o genial Messi aí, entendeu? Na época de, por exemplo, a gente falava muito de Ronaldo, fenômeno, Zidane, que era outro cracaço. E as coisas foram... Falava muito de Lothar Matthäus também. As coisas foram mudando. Durante anos e anos, a gente ouviu quem é melhor, quem foi melhor, ou quem é melhor, Pelé ou Maradona. Hoje não há essa discussão, porque tem o Messi aí que pra mim já passou Maradona de longe. Embora o Maradona seja absolutamente genial e fizesse coisas que hoje o Messi fez, mas para mim a continuidade é o segredo do negócio. O Maradona foi espetacular ali no início da carreira, até 82, 83, depois teve um período de baixa, voltou a ser espetacular em 86, carregou o Napoli nas costas no bicampeonato italiano ali entre 87 e 90, e depois... não aguentou. Muito se fala até que talvez até ele levasse a Argentina em 94 ao título, será? Não sei, acho que não. Já era uma fase bem decadente, né? Foi pego no doping na Copa, né? Já era uma fase decadente. Mas houve intervalos na carreira do Maradona. No do Messi não há intervalo nenhum. Nem de 2 jogos. Uma coisa que me admira muito positivamente no Messi é a postura dele dentro de campo. É um jogador coletivo, é um jogador que sempre, se o cara tiver melhor, ele vai passar a bola. Sim. Entendeu? Já teve, por exemplo, algumas atitudes dele. Eu lembro de um jogo Barça e PSG, você deve lembrar também, que nesse jogo o Neymar estava melhor. Arrebentou com o jogo do Neymar. E ele teve aquela virada espetacular do Barcelona. E teve um pênalti, ele não foi lá e pegou a bola, deixou o Neymar. O Messi é incrível, cara. O Messi é espetacular. Um jogador incrível, né? Pro time, pro torcedor, pro espectador, pra quem tá ouvindo, pra todo mundo. Ele é absolutamente incrível, com uma retidão na conduta, né? Fora de campo não tem polêmica com ele. Ele é realmente um jogadorzaço. Muito acima da média. É um jogadorzaço. Dá gosto, assim, você ver um cara que nem Messi jogar. Se você parar na frente do... Pra mim não há discussão. Pra mim não há discussão, e a gente só vai voltar a discutir se algum dia alguém vai ser melhor ou não que o Messi quando alguém jogar por 12 anos consecutivamente em alto nível, nível A, sabe? Nível A mesmo, durante o ano inteiro, por 12 anos. É sensacional. Então, repetindo o teu palpite para sábado? 2-1 pro São Paulo. Não, sábado é hoje, pra amanhã. Não, desculpa. Não, Liga dos Campeões. Eu não dei palpite ainda, rapaz. Vai ser 3-1 pro Liverpool. Pô, você tá otimista, hein? Você tá... Vai ver. Gol do Lucas, do Tottenham. Será que sai tantos gols assim? Vai, opa, você vai ver. Rapaz. Deixa um recado lá, manda mensagem pra mim nas mídias sociais. Aí, Fábio, você acertou. Eu vou mandar um zap pra você. Vamos postar aqui 50 centavos. Você viu que você nem perguntou, eu já falei de São Paulo de novo, né, rapaz? Eu percebi, não falei nada. Eu vou trabalhar nesse jogo amanhã, então eu tô pensando já. Você vai lá pra arena comigo? Vou. Se você acertar o placar, você me manda pra mim também. Falou aí, ó, tá valendo aí. Fábio, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, cara, sempre legal o papo. Então, você tá com um canal no YouTube aí? Isso, YouTube/Smells Like Futebol. A gente faz uma brincadeira entre futebol e rock and roll, rapidinho só pra explicar como é que é o programa. Fique à vontade. A gente separa uma música, algum rock and roll, seja clássico ou não, enfim. E a brincadeira é falar sobre determinado tema exatamente no tempo da música. A gente pega uma música de 4 minutos e meio. A gente tem 4 minutos e meio para discutir aquele tema. É sensacional, cara. É sensacional. É jogo rápido. E assim, não fica chato. Porque é jogo rápido. Não fica chato. A gente fala um pouquinho da música, um pouquinho da banda, do cantor e discute o tema. Obrigado pela tua presença. Valeu, eu que agradeço, Carlos. Obrigado a vocês que estiveram conectados com a gente. Nilma Moreira entrou aqui, muito obrigado. Bom final de semana a todos. Eu volto no próximo sábado. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Fui. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados.
do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Você ouviu?